Olha aí. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer mais uma vez a confiança do nosso bispo em estar ministrando a palavra nessa noite. Confesso para você que essa semana ocorreu-se um conflito na minha mente. E até eu chegar aqui nessa noite, o Senhor ainda não tinha organizado a palavra no meu coração. Sabe quando você tem uma palavra, mas você não consegue organizar ela para que você transmita para a igreja? Mas eu me coloquei na posição como na leitura que nós vamos fazer. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Apenas o verso 2. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 2. Que tem por título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. O versículo 2 vai nos dizer assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aleluia. Aleluia. O profeta falou para ela: Declara o que tu tens em casa. E aquela mulher disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas a palavra nessa noite é: declara o que tu tens. Declara o que você trouxe na minha presença. Aleluia. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia. Talvez você tenha chegado aqui, como já foi dito nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui quebrado, moído. Talvez você tenha chegado aqui até mesmo dizendo: Senhor, nem palavras eu tenho para orar. Porque quantas das vezes nós já não dissemos isso: Senhor, hoje eu não tenho nem palavras para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não perguntou a quantidade que você tem. Ele simplesmente te ordena nessa noite: declara o que tu tens. Aleluia. Ele não está preocupado com a quantidade, mas Ele está preocupado com a sinceridade da sua entrega, com a sinceridade da sua adoração. Ele não está preocupado se o seu sacrifício vai ser grande ou pequeno, porque maior sacrifício Ele já fez, querido. Maior sacrifício Ele já fez por mim e por você, que foi se entregar naquela cruz, ser açoitado, ser humilhado, por amor a mim e a sua vida. Aleluia. Ele não está preocupado com a quantidade, mas com a sinceridade. Ele não está preocupado com o tamanho do seu sacrifício, mas com a verdade da sua entrega. Então nessa noite, deixa eu te dizer o que o Espírito falou comigo. Ele não precisa de muito. Oh, aleluia. Ele não precisa de muito, Lucas. Ele não precisa de muitas palavras. Ele não precisa de muitos textos decorados. Ele não precisa de muito para fazer abundar em sua vida graça e vida. Ele não precisa de muito para fazer você andar sobre as águas. Ele não precisa de muito para te fazer prosperar na terra. Aleluia. Ele só precisa que você tenha uma pequena botija de azeite. Oh, aleluia. Porque a botija de azeite, ela simboliza a nossa fé. E a botija, ela é um recipiente, se nós formos analisar, um recipiente de pequeno porte, que armazena pequena quantidade. E naquela época, ter uma
aleluia. Mas ainda que pareça pouco, ainda que pareça pequeno, entregue o seu melhor ao Senhor. Entregue a sua melhor adoração. Entregue o seu melhor louvor. Não importa o que você passou no dia, não importa o que você enfrentou no dia, não importa o que você vem enfrentando, mas o que importa é a sinceridade da sua adoração. Quando entramos por estas portas, foi dito aqui nessa noite: esqueça o que ficou para trás, somente adore a Ele, somente entregue a Ele a sua adoração. Deixa eu melhorar isso aqui, porque quando nós falamos que Ele não precisa de muito, Ele só precisa da sua fé. Não é porque Ele necessita da sua fé para fazer cumprir a palavra que Ele já liberou na sua vida, mas a sua fé vai testificar o que Ele já liberou sobre a sua vida. A sua fé vai testemunhar aquilo que Ele já tem te prometido. Aleluia! Então não fique pensando que Ele depende de nós para alguma coisa, porque Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Somos nós que dependemos dEle. Somos nós que precisamos dEle. Aleluia! Mas entregue a Ele com sinceridade. Quando nós levantamos a nossa mão em adoração ao Senhor, que seja com sinceridade, que seja com verdade, porque Ele sonda o meu e o teu coração nessa noite. Ele sabe o que se passa dentro do teu coração. Ele sabe que você chegou aqui muitas das vezes abatido, muitas das vezes entristecido, ferido. Mas Ele vê a sinceridade de você entrar por essas portas e render graça a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu louvo ao Senhor, eu engrandeço o seu santo nome. Aleluia. Mas eu quero já entrar aqui na mensagem, chamando a atenção para 3 pontos importantes dessa palavra. Nós vamos ver que nessa passagem, a mulher, ela vai clamar, entregar e ter fé. Ela vai clamar, entregar e ter fé. E mediante a isso, ela vai viver um grande milagre na sua vida. Porque no versículo 1 vai nos dizer que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Percebam que ela disse que o meu marido, teu servo, ele servia ao profeta e ele temia ao Deus Todo-Poderoso. Mas agora ele morreu e ela ficou em condição difícil. E veio os credores para levar os seus filhos como escravos. Mas aquela mulher, naquela situação, ela clamou. E ela não clamou ao vizinho, ela não clamou aos familiares, mas ela clamou a quem podia lhe socorrer. A quem você tem clamado no momento de dificuldade? Para quem você tem clamado no momento difícil? Será que você tem cruzado os braços e simplesmente desistido porque não vê saída? Aquela mulher ela poderia sentar e esperar, porque ela não tinha saída. Simplesmente deixar que seus filhos fossem levados. Mas sabe o que o Espírito nos diz nessa noite? Até quando? Até quando você vai esperar os credores levarem os seus filhos como escravos? Até quando você vai permitir que o pecado entre dentro da sua casa? Até
Clame. Clame. Clame aquele que pode te socorrer. Clame aquele que pode trazer livramento. Clame aquele que pode te ajudar a sair dessa situação. Aleluia. E nós vamos ver no versículo 2 que a entrega daquela mulher foi muito pequena, mas foi sincera. A entrega daquela mulher foi pequena, missionária, porque ela simplesmente vai dizer: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Sabe o que o Espírito Santo nos diz? Você acha que é pouco aquilo que você tem oferecido ao Senhor, mas através da sua entrega, através da sua sinceridade, o Senhor tem trazido livramento. O Senhor tem trazido salvação para dentro da tua casa. Então não desista. Continue firme. Continue crendo. Ainda que você não esteja vendo o resultado, o Senhor está trabalhando em seu favor. Porque o texto vai dizer que ela clamou, e o que ela tinha, ela entregou. Mas o interessante é que ela não simplesmente entregou de qualquer jeito. Ela entregou tendo fé de que ele podia resolver, mesmo parecendo não ter jeito. Porque ela tinha apenas uma pequena botija de azeite. E o que o profeta mandou ela fazer foi: vai, entra no teu quarto, fecha a porta sobre os teus filhos, mas antes disso, peça vasos emprestados, vasos vazios. Oh, querido, isso é fé. Isso é fé. Eu não tenho recurso, mas se o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas se o Senhor me mandou ir, eu vou. Oh, querido, eu não tinha o que falar aqui nessa noite, mas em obediência à ordenança do Senhor, eu estou aqui pela misericórdia. Oh, aleluia! Santo de Israel. Aleluia! E o profeta mandou que ela pegasse vasos emprestados, vasos vazios e não poucos. E ela pegou. Ela podia ter olhado para a condição dela: eu só tenho uma pequena botija de azeite. Como que eu vou pegar vasos emprestados com os meus vizinhos? E aí a gente entende que é bem provável que os vizinhos soubessem da situação daquela mulher. E às vezes tem pessoas te rodeando, sabendo da sua situação, e só esperando ver a sua queda. E só esperando ver quando você vai desistir. Será que ela vai ter coragem de prosseguir? Será que ela vai ter coragem de vir até mim? Ela não tem nada. Oh, querido, nós podemos não ter nada, mas o Deus que nós servimos é dono do ouro e da prata. Nós podemos não ter nada, mas o Deus que nós servimos é o Deus que criou os céus e a terra. Aleluia! E aquela mulher, ela obedeceu. Ela obedeceu. E eu quero chamar a sua atenção para esta palavra: obediência. Porque essa é uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração. É tempo de obedecer. É tempo de obedecer a voz do Senhor. Muitas das vezes nós clamamos, nós até entregamos, nós até temos fé. Mas o milagre daquela mulher, ele estava condicionado à obediência dela. Porque ela clamou, Jurema, ao profeta. Ela entregou a única coisa que ela tinha, que era uma pequena botija de azeite.
ela até tinha fé, porque o azeite representa, simboliza a nossa fé, mas ela poderia não ter obedecido, porque aos olhos humanos a situação dela era surreal, não tinha como dar certo, mas ela obedeceu. E o texto vai dizer que partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Querido, ela partiu do profeta, ela saiu da presença do profeta e ela fez o que lhe foi ordenado. Ela pegou os vasos emprestados, ela fechou a porta sobre ela e sobre seus filhos, e ela creu que o Senhor proveria o milagre na vida dela. E deixa eu te perguntar uma coisa, responda só para você. O que o Senhor tem te ordenado nessa noite? O que o Senhor tem ordenado dentro do teu coração nessa noite? Deixa eu te falar uma coisa, não endureça o teu coração. Não endureças o teu coração ao ouvir a voz do Senhor. Porque se aquela mulher não tivesse obedecido à voz do Senhor, a voz que o Senhor estava falando com ela através daquele profeta, ela não teria vivido o milagre da provisão. Ela não teria vivido o milagre da provisão sobre a sua casa. E o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão. O nosso Deus, Ele é um Deus de provisão. Aleluia. É bem verdade que não é fácil, muitas das vezes, a gente obedecer a voz do Senhor. Não é fácil, porque como o presbítero Antônio, ele não está aqui, mas ele costuma dizer isso, que às vezes o Senhor nos ordena as coisas que aos nossos olhos parece loucura. A gente não entende. No primeiro momento a gente não entende, mas depois a gente vê a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a palavra nos garante: clama a mim e responder-te-ei. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você tem buscado ao Senhor, se você tem crido que Ele pode fazer o impossível na sua vida, ou na causa que você está vivendo, Ele vai te abençoar. Apenas obedeça. Obedeça a voz do Senhor. Porque através da obediência, nós vemos testemunhos de Daniel, que o Senhor o livrou na cova dos leões. Por quê? Porque ele obedeceu. Nós vemos aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, foram livres, sem sofrer nenhum dano, porque obedeceram a voz do Senhor. Foi através da obediência que o Senhor fez de Abraão pai de uma grande nação. Foi através da obediência, ao temor ao Senhor, que Ele fez de um escravo governador. Aleluia! E muitas das vezes eu e você queremos questionar aquilo que estamos vivendo. Queremos questionar o que o Senhor nos ordena. Ah, querido, esteja sensível à voz do Senhor. Esteja